Shalom Adonai. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Profetizo uma semana abençoada na vida de todos vocês e que a presença de Deus possa permear todas as áreas de suas vidas. Nós temos aqui falado nesses últimos dias muito a respeito do conflito global que está prestes a ter uma escalada. Já estamos nesse conflito já há alguns anos, já está acontecendo esse conflito, porém com armas distintas. Até então, a humanidade estava acostumada a ouvir falar de guerra e ao mesmo tempo ouvir falar de tanques, canhões, blindados, caças, mísseis, são as armas convencionais. Porém, temos dito para vocês que a terceira G mundial será uma G totalmente diferente da que você conhece. Nós temos falado muito para vocês a respeito de armas escalares. São armas que até então só era tido na consciência humana como algo de ficção científica, mas que já existem. E falando em armas escalares, nós estamos falando de armas de emissão de pulso eletromagnético que podem promover verdadeiros blackouts, apagões, digital e também na cadeia de abastecimento da energia elétrica. Quando falamos de armas escalares, estamos falando de armas que têm o poder e o potencial de interferir no clima, que têm a capacidade e o poder de promover chuvas, inundações, secas extremas, promover temperaturas baixíssimas, temperaturas altíssimas e até mesmo terremoto. Parece loucura, né? Mas é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. E nós vamos estar trazendo o relato aqui de uma pessoa que trabalhou nesse projeto. Quando nós falamos de HAARP, você é remetido lá para o Alasca, no hemisfério norte do planeta, um local muito frio, que é onde está instalada a principal ou as principais antenas do HAARP. E de lá tem se feito muitos experimentos, como nós já temos mostrado para vocês aqui. Já trouxemos para vocês aqui a patente do HAARP, né? E ali na patente do HAARP fica bem claro que é uma máquina que tem a capacidade e o poder de interferir no clima de regiões. É dito abertamente ali que eles atuam diretamente na ionosfera, como eu já trouxe para vocês informação aqui também, dentro desse próprio documento sobre o HAARP, que ele atua inclusive alterando a temperatura na ionosfera e promovendo mudança na estrutura molecular lá em cima. E isso está ligado diretamente com o que posteriormente pode ocorrer na questão de chuvas intensas, estiagens extensas, né? E também, ao mesmo tempo, o próprio clima em si, de muito frio e muito calor. E hoje nós temos aqui a informação de alguém que veio a público, se arrependeu do que estava fazendo e fez a denúncia no Senado norte-americano. Então não é ficção. Não é coisa de um pastor que está aqui trazendo teoria da conspiração. E ele fez essa delação no Senado norte-americano sob juramento. Ele não pode mentir. Se ele mentir, ele pode ir para a cadeia. Se ele contar algo que não procede, que for mentira, ele pode ser preso. Então, ele fez declarações que deixou todo mundo de boca aberta. Por quê? Porque ele fala de um projeto que está sendo realizado no outro hemisfério da Terra. O HAARP está lá no Alasca, hemisfério norte. Mas ele fala que ele estava em um projeto aqui no sul, na Antártida.
E ele diz assim que esse projeto que é desenvolvido aqui no Polo Sul, na Antártida, o projeto HAARP lá no Alasca, é um bebê perto dele. Tamanho, a potência e a capacidade que este projeto aqui da Antártida tem o poder de realizar. Como vocês sabem, a Antártida, por tratado de várias nações, é um local extremamente fechado. Pessoas comuns não podem entrar lá. Aí alguém pode dizer assim, pastor, mas existe até turismo para lá. Sim, é um turismo que chega bem nas margens ali, bem nas margens, no comecinho da Antártida, no finalzinho do Chile e o comecinho da Antártida, só. E não passa de alguns metros ali daquele limite, pronto. E não pode ir aonde quer, olhar o que quer e mexer no que quer lá. É totalmente controlado. E todas as nações estão ligadas nesse acordo de preservação e proteção. Somente os cientistas, as grandes empresas, os senhores do mundo têm acesso à Antártida. E esse cara, então, ele veio a público para trazer essa delação do que estão fazendo a partir da Antártida. E tudo isso está relacionado com a geoengenharia ou as armas climáticas. E ele faz um paralelo mostrando o efeito disso aí com respeito às últimas situações climáticas que aconteceram, inclusive nos Estados Unidos, com o furacão Milton, Helena, e com outros lugares do planeta que houve anomalias que não tinha explicação para aquela região ou para aquela localidade. E eu vou mostrar para vocês o porquê que agora eles vão usar uma arma diferente da que foi usada na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Tem muitas pessoas que pensam que o terceiro conflito se dará por armas nuclear, mas não se dará por armas nuclear. A arma nuclear é usada só para fazer ameaça. Por que não se dará esse conflito pelo menos de uma escala generalizada com armas nucleares? Eles podem usar até de maneira estratégica em um território muito pequeno, uma arma muito pequena, mas não uma guerra ampla e total com armas nucleares, porque quem está promovendo essa guerra, quem está no controle e quer promover a Terceira Guerra Mundial, são os senhores do mundo. E vocês já sabem muito bem que os senhores do mundo têm como propósito, nessa Terceira Guerra Mundial, alcançar a meta deles, que é deixar a Terra sustentável. Vocês sabem que a meta deles, eles acham que para eles governarem essa Terra, o ideal seria 500 milhões de pessoas, segundo o que eles mesmos já deixaram registrados nas pedras guias da Geórgia. Já está lá registrado, ou seja, estava, né? Eles derrubaram aquelas pedras, né? Mas eles diziam ali abertamente que a Terra só seria sustentável com, no máximo, 500 milhões de habitantes. E eles estão usando todos os artifícios para alcançar esta meta. E um dos artifícios principais deles seriam a Terceira Guerra Mundial. Porém, como eles querem governar ainda sobre esse número reduzido de pessoas, 500 milhões de pessoas, não faz sentido eles quererem governar em uma terra totalmente devastada por radioatividade. A radioatividade prejudicaria até mesmo eles. Se a Terra fosse contaminada por uma guerra nuclear em escala global, ela se tornaria inabitável. E ainda que eles vivessem nos seus bunkers, né? Poderia demorar séculos e talvez até milênios para eles poderem sair daquelas profundezas e vir para a planície da Terra. Porque tudo isso aqui ficaria contaminado por séculos depois de uma guerra nuclear. Então, não faz sentido eles destruírem dessa forma para depois quererem governar essa terra caótica. Então, o que eles vão fazer é usar outros tipos de armas que vão destruir as estruturas, cidades e até mesmo os humanos, porém sem contaminar a terra que posteriormente eles pretendem governar com 500 milhões de pessoas. E para você ter noção do perigo da contaminação de radioatividade,
eu quero trazer a memória para vocês aqui, eu vou contar uma historinha, porque vocês precisam aprender também, né? No YouTube a gente tem que parar com esse negócio de querer, eu quero ouvir só videozinho de 10 minutos, de 15 minutos e trazer uma informação ali sintetizada de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós precisamos aprender um pouco também. E esse é o nosso propósito aqui, ensinar algumas coisas para vocês. Então, falando de radioatividade, para vocês entenderem o perigo de uma guerra nuclear, e o que poderia causar nessa Terra, eu quero falar para vocês aqui, antes de trazer a informação de tudo o que está acontecendo na Antártida, com relação a todos os furacões, inclusive o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, eu quero trazer aqui para vocês aqui o maior acidente radioativo do Brasil. Você já ouviu falar? Eu creio que somente quem tem mais de 45 anos vão se lembrar desse acidente. Ele aconteceu em Goiânia, em 1987. E eu vou explicar para vocês, trazer aqui um pedacinho das matérias, das informações da época, para vocês entenderem o estrago, preste atenção, o estrago que 19 gramas de césio 137 causou. Quanto lixo, quanta contaminação, quanta morte, quanto ferimento, quantas sequelas deixou. 19 gramas de césio 137, que tem, em comparação com uma bomba atômica, uma capacidade radioativa infinitamente menor. Ele é utilizado em equipamentos de radiologia, em hospitais. Então, aconteceu esse acidente em Goiânia em 1987, por um equipamento radiológico que foi parar em um depósito de ferro velho por conta da cápsula de chumbo que guardava essas poucas gramas de césio 137 e que foi rompida. E, curiosamente, começaram a manusear aquele pozinho que parece um sal. Parece um sal. E no escuro ele emitia uma luz azul e todo mundo ficava maravilhado com aquilo ali. E 19 gramas desse pozinho fez um estrago monstruoso lá em Goiânia. Preste atenção aqui, é informação para vocês, tá bom? Só para vocês entenderem o porquê que não é interessante uma guerra de escala nuclear, porque você vai ver o que 19 gramas de césio fez aqui em Goiânia no maior acidente radioativo do Brasil. Setembro de 1987. Em setembro de 1987, o acidente com o césio 137 em Goiânia, capital do estado de Goiás, no Brasil, o manuseio indevido de um aparelho de radioterapia abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia, gerou um acidente que envolveu direta e indiretamente centenas de pessoas. A fonte com radioatividade de 50,9 TBq, de 137,5 césio, continha cloreto de césio, composto químico de alta solubilidade. O césio 137, isótopo radioativo artificial do césio, tem comportamento no ambiente semelhante ao do potássio e outros metais alcalinos, podendo ser concentrado em animais e plantas. Sua meia-vida física é de cerca de 33 anos, ou seja, depois que ele cai no ambiente, vai 33 anos para acabar com o efeito dele, tá bom? Com a violação do equipamento, foram espalhados no meio ambiente vários fragmentos de césio 137, na forma do pó azul brilhante, provocando a contaminação de diversos locais, especificamente naqueles onde houve manipulação do material para onde foram levados as várias partes do aparelho de radioterapia. Por conter chumbo, material de relativo valor financeiro, a fonte foi vendida para um depósito de ferro velho, cujo dono a repassou a outros 2 depósitos, além de distribuir os fragmentos do material radioativo a parentes e amigos. Por sua vez, os levavam para suas casas. As pessoas que tiveram contato com o material radioativo, contato direto na pele, contaminação externa, inalação, ingestão, absorção por penetração através de lesões da pele, contaminação interna e irradiação, apresentaram desde os primeiros dias náuseas, vômitos, diarreia,
tontura e lesões do tipo queimadura na pele. Algumas delas buscaram assistência médica em hospitais locais até que a esposa do dono do depósito do ferro velho, suspeitando que aquele material tivesse relação com o mal-estar que se abateu sobre sua família, levou a peça para a Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, onde finalmente o material foi identificado como radioativo. Devido às características do acidente de Goiânia, as vias potenciais de exposição da população à radiação foram inalação de material ressuspenso, ingestão de frutas, verduras e irradiação externa, devido ao material depositado no ambiente. Olha só o estrago, tá? Agora, vamos aqui abreviar um pouco e vamos passar aqui para os focos de contaminação, para você ver o que 19 gramas desse pozinho branco fez em toda a cidade. Foram identificados e isolados 7 focos principais, onde houve a contaminação de pessoas e do ambiente e onde havia altas taxas de exposição. No total, preste atenção, foram monitoradas 112.800 pessoas, das quais 249 apresentaram significativa contaminação interna ou externa, sendo que em 120 a contaminação era apenas em roupas e calçados, e as mesmas foram liberadas após a descontaminação. As outras 129 passaram a receber acompanhamento médico regular. Destas, 79 com contaminação externa receberam tratamento ambulatorial. Dos outros 50 rádio acidentados com contaminação interna foram assistidos em albergues, em semi-isolamento, e 20 foram encaminhados ao Hospital Geral de Goiânia. Destes últimos, 14 em estado grave foram transferidos para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde 4 deles foram a óbito, 8 desenvolveram a síndrome aguda de radiação, SAR-14, apresentaram falência mútua de medula óssea e 1 sofreu amputação do antebraço. No total, 28 pessoas desenvolveram em maior ou menor intensidade a síndrome cutânea da radiação. As lesões cutâneas também eram ditas radiotermites, né? Agora, preste atenção na quantidade de lixo radioativo que isso gerou. O acidente de Goiânia gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo. Você sabe o que é 3.500 metros cúbicos? Seria equivalente a 3.500 caixas de água de 1.000 litros cada uma. Tá? Então gerou 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo, que foi acondicionado em containers concretados. O repositório definitivo deste material localiza-se na cidade de Abadia, a 23 quilômetros de Goiânia, onde o CNEM instalou o Centro Regional de Ciências Nucleares. Para executar o monitoramento sobre os efeitos da exposição à radiação ionizante nas pessoas que foram vítimas desse acidente do governo do estado. Agora, preste atenção nesses detalhes aqui ainda a respeito do lixo que gerou 19 gramas de césio. Então vamos lá. Na natureza, o Césio-137 leva 30 anos até reduzir o seu nível de contaminação radioativa. Uma verdadeira montanha de rejeitos foi acondicionada em, olha só, para guardar tudo isso, foi acondicionada em 1.200 caixas e 2.900 tambores, colocados dentro de 14 containers de aço e levados a princípio provisoriamente para a cidade de Abadia de Goiás. Preste atenção aqui. O acidente com o Césio-137 produziu 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo depositados em containers que foram enterrados na cidade de Abadia de Goiânia, a 23 quilômetros de Goiânia, debaixo de uma parede de concreto com 1 metro de espessura de concreto e chumbo. É o que teve que fazer para guardar, para isolar
esse material aqui. E dentre as vítimas que faleceu, tem uma menininha de 6 anos. A menininha de 6 anos que faleceu foi sepultada depois de vários dias. Por quê? Porque a cidade inteira começou a protestar, porque o corpo da menina poderia contaminar todo o cemitério e a terra da cidade. E depois de muitos dias, debaixo de muito protesto, a menininha de 6 anos, ela teve que ser sepultada em um caixão de chumbo, um caixão de chumbo lacrado. Foi onde a menininha foi sepultada, um caixão de chumbo lacrado, depois de muitos dias e debaixo de muito protesto. Isso tudo foi gerado por quê, pastor? Por 19 gramas do Césio 137. É mole ou quer mais? Se 19 gramas gerou tudo isso na cidade, você já imaginou uma guerra radioativa? Então, é por isso que nós precisamos explicar para vocês o porquê que agora as armas serão outras. Porque eles não querem governar, os senhores do mundo não querem comandar uma terra totalmente contaminada. Então vamos aqui agora ao relato desse homem que trabalhou nesse projeto, que ele diz que o HAARP lá do Alasca fica um bebezinho perto do poder desse que está aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo? Então vamos lá, a matéria aqui agora. O monstro por trás da engenharia climática e o armamento do clima. Instabilidade climática é um termo suave para a geoengenharia climática, modificação do clima, estendida para armamento do clima. Em outras palavras, é um crime praticado contra a humanidade. O professor Michel Chossudovsky fornece detalhes históricos e técnicos sobre a guerra climática, que vem surgindo lentamente desde a Segunda Guerra Mundial e provavelmente antes. Então, a fonte desse relato que foi feito no Senado norte-americano por esse técnico que viveu aqui na Antártida, trabalhando nesse projeto, é através do Global Research, tá bom? Com certeza, sempre que você ouvir, entre aspas, notícias falsas em comentários e relatórios sobre geoengenharia e armamento climático, você pode ter certeza de que as chamadas notícias falsas são realmente verdade. Por quê? Hoje em dia, qualquer coisa que você fala sobre esse tema, eles vão colocar uma tag embaixo. Fake news, né? Esse é o caso de quase tudo o mais chamado de notícias falsas pela prostitutas, né? Ele está chamando aqui a mídia convencional que trabalha para o sistema de imprensa prostituta, né? Que trabalha para o establishment. No entanto, o que supera tudo isso é a descoberta recente por meio de um ex-funcionário da estação do Polo Sul na Antártida. Ele diz que o que viu na estação do Polo Sul é o programa HAARP com esteroide, ou seja, é o programa HAARP na versão 2.0, né? É a versão do HAARP do Alasca potencializado, ou seja, com anabolizante, né? Bombado, é o termo que ele usa aqui, o programa HAARP com esteroides. Ele se tornou um denunciante que testemunhou perante o Senado dos Estados Unidos. HAARP significa High Frequency Active Auroral Research Program, ou seja, Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência. Desde 2015, é oficialmente um projeto da Universidade do Alasca, Fairbanks, que pesquisa a ionosfera, a parte mais alta e ionizada da atmosfera da Terra. Na realidade, o HAARP tem uma longa história de modificação global do clima, seu armamento e a geoengenharia climática. O insider, pesquisador e agora denunciante Eric Haker costumava trabalhar para a Hitero Technologies Corporation, um conglomerado multinacional do complexo industrial militar. Então veja bem, a empresa era do complexo industrial militar, tá ok? Americano, aeroespacial e de defesa, na estação do Polo Sul. Em uma entrevista de 15 minutos pela Hudate,
ele revela a existência de uma enorme máquina meteorológica na estação do Polo Sul. A entrevista que detalha o que o Sr. Hacker vivenciou na estação do Polo Sul é alucinante. Ela faz o projeto HAARP parecer um projeto bebê. As máquinas meteorológicas na estação dos Polos Sul podem controlar terremotos e o tempo, também conhecido como clima. Elas podem fabricar e direcionar terremotos, furacões, tufões, ciclones e em praticamente qualquer lugar do mundo. Além disso, há uma torre gigante de controle de UFOs e OVNIs, também chamada de torre de controle de neutrinos. Esses neutrinos aqui é uma matéria subatômica. Inclusive, esse neutrino aqui, ele está muito relacionado com aquilo que eles mexem lá naquela maior máquina que está debaixo, né, da França e da Suíça, né? O coletor de hadron, o acelerador de partícula. Eles mexem muito lá com esse tal de neutrino aqui, que são matérias subatômicas quase que entram no mundo espiritual, tá bom? Neutrinos são pequenas partículas subatômicas, frequentemente chamadas de partículas fantasmas, porque elas mal interagem com qualquer outra coisa. Neutrinos podem ser usados como transmissores de energia de alta frequência, energia de formação de terremotos ou de tempestades, que podem ser transmitidas literalmente para qualquer lugar do mundo. O Sr. Hacker fala sobre terremotos e tempestades, precisamente direcionados. Veja e ouça essa entrevista impactante do Redact, de 11 de outubro de 2024. A entrevista está toda em inglês, mas eu cheguei a assistir as duas entrevistas e verdadeiramente são coisas alarmantes, tá certo? Vamos prosseguir com a matéria. Com este prelúdio, os recentes furacões devastadores de categoria 3 a 5 que atingiram a Carolina do Norte e a Flórida, bem como os tufões Bebinca e Yagi, que atingiram a China e outros países asiáticos, são facilmente explicados. No final de setembro, o furacão Helene, um furacão de categoria 5, atingiu 5 estados dos Estados Unidos: Flórida, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee e Virgínia, matando mais de 300 pessoas e devastando a região por onde passou. O furacão Helene foi uma tempestade quase recorde. Ventos e chuvas juntos transformaram o tornado em um desastre quase inimaginável, que se estendeu por mais de 800 quilômetros para o interior da costa da Flórida. Helene devastou e inundou Asheville, marca esse nome, Asheville, tá? Helene devastou e inundou Asheville, Carolina do Norte, e estranhamente a região de Asheville está instalada sobre bilhões de preciosos metais. Ou seja, esse Helene, ele foi, parece que, direcionado para Asheville. Mas o que tem em Asheville? É uma cidade que está sobre bilhões do precioso metal de lítio, que é utilizado para a confecção das baterias dos carros elétricos e de iPhones e de equipamentos eletrônicos do campo bélico, da indústria militar. Você está entendendo? Então, existe esse precioso metal lá em quantidade enorme. E, curiosamente, foi lá que foi devastar toda a cidade, que está em cima desse metal bilionário. Asheville conta com cerca de 100 mil habitantes e está a cerca de 700 metros de altitude. É incomum que tais elevações sejam inundadas na extensão em que Asheville foi inundada. Veja a imagem de Asheville no Free Press. Duas empresas, a Piedmont Lithium e Albemarle Corporation, planejam abrir minas de lítio no estado de Carolina do Norte nos próximos anos. O lítio é um metal usado para alimentar baterias de veículos elétricos, smartphones e laptops. E, claro, eletrônicos de guerra. Agora, adivinhem quem controla essas duas empresas
que vão explorar o lítio que está em Asheville, aonde foi devastado. Você tem noção quem controla essas duas grandes empresas que estão de olho nesse depósito que vão entrar ali, a Piedmont e a Albemarle? Sim, ninguém mais, ninguém menos do que a BlackRock e a Vanguard. Vocês já conhecem, sabem quem é a BlackRock, né? A BlackRock é comandada por Larry Fink, um judeu trilionário, né? Vamos lá. Na quarta-feira passada, à noite, 9 de outubro, outro furacão estranho e recorde, o Milton, atingiu a costa da Flórida, perto de Siesta Key, perto de Tampa, marca esse nome, Tampa, cidade de Tampa, movendo-se para dentro em direção ao México, devastando Tampa, Flórida, matando pelo menos 23 pessoas. O furacão foi rebaixado de uma categoria original de força máxima 5 para um nível 3, quando atingiu a costa e mais tarde rebaixado para uma tempestade de categoria 1. De acordo com o rastreador dos serviços públicos Fink Energies, cerca de 1,3 milhão de clientes ainda estavam sem eletricidade no sábado em toda a Flórida. Sem surpresa, preste atenção, Bill Gates é o dono de grande parte do marco renascentista do centro da cidade de Tampa. Ele é o dono de quase tudo ali, o Bill Gates. O projeto Walter Street Tampa, de 3,5 bilhões de dólares, o co-investidor é Jeffrey Vinnick. Ele tem um projeto, o Bill Gates tem um projeto nessa cidade de Tampa, tá? O proprietário do time profissional de hóquei da cidade, o Tampa Bay Lightning. Então é o Bill Gates e o Jeffrey Vinnick, né, que é o dono do time de hóquei da cidade lá. O projeto de desenvolvimento de uso misto de 55 acres no coração do corredor do centro da cidade recebeu recentemente o título de primeiro Wealth da América do Norte. Comunidade certificada graças aos seus padrões de sustentabilidade. Esse WELL é esse certificado que a cidade lá recebeu, graças aos seus padrões de sustentabilidade e habilidade. Isso parece se encaixar perfeitamente na Agenda 2030 da ONU. O projeto Walter Street Tampa, que é do Bill Gates e desse Jeffrey Vinnick, redefine uma área central em expansão, aproveitando o cenário privilegiado da orla da cidade. Dizem que Bill Gates pretende fazer de Tampa uma cidade de 15 minutos. Você está entendendo o mistério aí? É a mesma coisa daquela questão lá dos incêndios no Havaí. Vocês se lembram que não pegou fogo em nenhuma mansão? Só foi em casa de pobre, só foi em barraco, só foi nas quebradas, só na periferia. Não teve uma mansão que incendiou. Inclusive, curiosamente, ninguém sabia por quê. Uma bordoada daquelas mansões tinha cobertura, um telhado azul, né? Que é uma cor que impede a ação de um tipo de raio laser aí, né? Então, ali foi destruído de caso pensado no Havaí, né? Agora, aqui também já estão linkando esses fatos. Foi destruído justamente a região em que o Bill Gates tem o projeto de desenvolver uma cidade de 15 minutos. Embora a prova de falhas seja escassa, o que parece tempestade direcionada levanta muitas questões. A geoengenharia e a manipulação do clima estão na mente de cada vez mais pessoas. Manter viva a narrativa da teoria da conspiração é cada vez mais difícil. As pessoas estão acordando para essa realidade. Então, vocês precisam entender, tá? Que o que nós vivemos aqui também no Rio Grande do Sul é algo sinistro, né? Não obstante deles fazerem todas aquelas explicações, uma massa de ar quente, uma corrente marítima, baixa pressão, alta pressão e gerou tudo aquilo, nós sabemos que é tudo isso justamente que o HAARP proporciona, inclusive esse que ele está dizendo aqui do Polo Sul. Porque eu vi aqui no vídeo um gráfico e esse gráfico ele vai mostrando, né, as ações dessa máquina empurrando a corrente de vento, a corrente de ar para onde eles querem, mudando a temperatura. Porque, como eu já disse para vocês, o HAARP ele tem o potencial e a capacidade de mudar a temperatura de moléculas
lá na ionosfera. E automaticamente, por ser uma área de ionização, onde as estruturas moleculares são alteradas, juntando com esta interatividade do HAARP, promovendo aquecimentos monstruosos, promovem todos esses efeitos catastróficos que até então não se tinha explicação. E tudo que nós estamos vendo e ouvindo aqui agora não é teoria da conspiração. É alguém que trabalhou no projeto e que agora está arrependido com tudo que viu, sabe que é algo contra a humanidade e está fazendo essa denúncia no Senado norte-americano. Então, entenda com essas informações, com o que eu falei da questão lá do Césio 137, o porquê que essa terceira G mundial será usado armas inimagináveis. Vocês se lembram daquele terremoto lá na Turquia? Em um momento curioso, vocês viram aqueles tipos de terremotos que emitem umas luzes estranhas, como nós vimos lá no México? Luzes azuladas. Ninguém nunca viu aquilo. Como é que é isso? Está acontecendo um terremoto e aparecem luzes estranhas na atmosfera, assim como quando estava acontecendo todas aquelas chuvaradas aqui no Rio Grande do Sul, se viu luzes, ações e efeitos estranhos no céu, colorações estranhas. Por quê? Porque essas ações elas são promovidas através dessas máquinas no polo, porque elas também têm uma ligação direta, né, com aquela questão de aurora boreal. Né? A aurora boreal lá no hemisfério norte e a aurora austral aqui no hemisfério sul, tá? Essas interações de auroras, elas se dão no hemisfério. Mas desde que começou a operar essas máquinas, começou a se ver reações de aurora muito além dos hemisférios. Até mesmo quase que na região do Equador começou a se ver efeitos de aurora boreal ou aurora austral. Vocês estão entendendo? Então, vamos estar atentos. Só Deus para nos livrar de tudo isso. Só Deus para nos proteger de toda essa malignidade. Entenda uma coisa. O que esses caras estão fazendo são armas que nunca passou pela nossa cabeça. Armas que nós entendemos que só existe em ficção científica. E todas essas tecnologias, pode ter certeza, vem numa parceria do ser humano com demônios. O que muitas vezes são chamados de extraterrestres são demônios que estão interagindo com os seres humanos. E já fazem muitos anos em que os grandes governos interagem com esses seres. Eu já falei para vocês aqui, um ex-ministro de defesa do Canadá, Paul Heller, veio a público e disse abertamente: já há muitos anos os governos das principais potências fazem um intercâmbio, trocam informações e tecnologias com extraterrestres. Leia-se demônios. E é por isso que estão alcançando uma tecnologia que a nossa mente humana não consegue conceber. E é por isso que só Deus pode nos proteger desses malignos. Só Deus pode nos proteger desses homens perversos, malignos, que estão a serviço de Satanás. Amém? Acordemos, estejamos orando e vigiando. Só Deus pode me guardar, só Deus pode te guardar, só Deus pode te livrar. Esses homens são maus, malignos, perversos e estão trabalhando para o inferno, estão trabalhando para Satanás, tá bom? Eu vou falar a respeito de umas aeronaves que os Estados Unidos já está usando. Inclusive, usou a semana passada lá no Iêmen para destruir localizações ali de armamentos que estavam no subterrâneo. Localizações ou arsenal bélico que estava no subterrâneo, usando um avião que é o B-2 Spirit. Já ouviu falar nesse avião? B-2 Spirit. Eu vou falar sobre esse avião amanhã e de outros tipos de aeronaves que os Estados Unidos têm, né? Que são chamadas de aeronaves exóticas, né? Com a propulsão exótica, que não se conhece, possivelmente se valendo de eletromagnetismo. Não usa combustível que eu e você conhecemos, tá? E esta aeronave, ela fez este ataque ali na semana passada. Para vocês terem noção, essa aeronave, ela carrega um tipo de uma bomba, que essa bomba,
ela desce com tanta força e tem um potencial que ela penetra 60 metros de profundidade e depois lá, nos 60 metros de profundidade, ela se explode lá embaixo. É algo monstruoso, é algo de ficar caído, é algo de cair o queixo. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui a ação deste avião aqui, para vocês aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Vou mostrar para vocês aqui o ataque desse avião. Preste atenção para vocês verem a tecnologia. Inclusive esse avião, ele é invisível a radar. Veja a ação desse avião aqui agora. Dê uma olhadinha para vocês verem. O poder dessa bomba. Vocês vão ver a bomba caindo, ela penetra 60 metros e depois explode. Dê uma olhada nisso. Ela fica parada também, tá? Preste atenção, é slow motion. Você viu aí? Ela penetra a terra como se fosse uma faca penetrando a manteiga. Você viu a facilidade que ela entra dentro da terra? Ela entra 60 metros de profundidade e lá nas profundezas ela explode. Foi usado este avião, B-2 Spirit, para explodir, né, um arsenal dos Houthis lá no Iêmen, a semana passada. Né? Essa aeronave, ela sai raríssimas vezes para operações militares, mas foi usada lá essa semana que passou, né? E eu vou falar sobre isso também amanhã. Então, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Me ajudem, em nome de Jesus, no nosso projeto ali na África. Em nome de Jesus, não abandone esse projeto. Nós alimentamos centenas de crianças, evangelizamos, graças à sua ajuda, graças ao seu amor. Dê uma olhada que projeto lindo nós estamos fazendo, inclusive com crianças, que antes de chegarmos lá, quando ia tomar um café, era água quente com açúcar. Mas hoje, graças a pessoas como vocês, que têm movido o coração e que têm contribuído, nós mudamos a história dessas crianças. Aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todos os dados necessários para você fazer a sua oferta de amor hoje. Olha que lindo. Paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Nem muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui, né, a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, né? E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? E conforme o pastor Gabriel acabou de declarar, que Deus abençoe a todos vocês que têm movido o coração, que têm contribuído com esse projeto. Eu não tenho como retribuir, mas Deus tem. E juntando a minha oferta com a sua oferta, centenas de crianças são abençoadas fisicamente e espiritualmente. Não abandone esse projeto, não deixe esse projeto morrer. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem todos os dados necessários para a sua contribuição, para a sua ajuda. E dessa maneira você estará obedecendo o ID de Jesus e pregando o evangelho a toda criatura, até nos confins da terra. Me ajudem a ajudar essas crianças em nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E eu profetizo na vida de todos vocês que estarão contribuindo uma restituição de maneira centuplicada. Que Deus lhe devolva em outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Que as bênçãos de Deus recaia sobre o seu emprego, sobre o seu comércio, sobre os seus negócios, em nome de Jesus e, acima de tudo, na tua vida espiritual.
Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essas informações com o maior número de pessoas em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus.